Bem-vindo ao programa Canal História. Aqui, empreendemos uma jornada através do tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e imediatamente deixar um like. Ao final da palestra, você estará profundamente adormecido. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história da era industrial. Esta é uma história sobre uma época em que o rugido das máquinas e as colunas de fumaça das chaminés anunciaram uma transformação sem precedentes no modo como os humanos viviam, trabalhavam e moldavam seu ambiente. Imagine uma era onde um simples tir mecânico, construído de maneira específica, poderia produzir em um dia o que antes levava semanas para ser feito à mão. Vamos revelar por que essa revolução foi tão profunda, devastadora e, ao mesmo tempo, libertadora. É difícil acreditar, mas algumas pessoas realmente temiam e sabotavam as máquinas que, eventualmente, transformariam completamente nossa existência. É loucura pensar que algo tão fundamental como a industrialização poderia ter começado em algumas fábricas têxteis inglesas e depois se espalhado para remodelar o mundo inteiro. Esta é a história de um tempo em que um simples apito de fábrica ou a visão de chaminés no horizonte poderiam indicar o nascimento de uma nova cidade ou o destino de milhares de pessoas. Muitas vezes retratamos a Revolução Industrial como esses tempos sombrios de poluição e exploração, mas na verdade era uma época muito dinâmica e transformadora. Os industriais eram muito estratégicos e funcionavam como uma máquina bem azeitada. Eles mantinham suas fábricas, suas ferrovias e suas fortunas em constante crescimento. Tudo que era preciso era uma pequena inovação tecnológica e, num piscar de olhos, indústrias inteiras podiam surgir, fortunas serem feitas e perdidas, e cidades crescerem onde antes só havia campos. Então, de repente, destinos desmoronaram. Começava com pequenas coisas: o chiado de uma máquina a vapor recém-inventada, a descoberta de que o carvão podia aquecer fornos industriais muito mais eficientemente que a madeira, o som distante de um tir mecânico substituindo dezenas de artesãos. Investimentos ambiciosos e inovações tecnológicas começavam uma cadeia que acabava transformando não apenas a economia, mas a própria paisagem. Industriais e banqueiros puxavam as cordas, e pessoas se tornavam peões em seu jogo de poder, escondidos sob a cobertura do progresso e da prosperidade. Vamos tomar um exemplo para sentir o espírito daquela época: as condições de trabalho nas primeiras fábricas. Você já ouviu falar das crianças que limpavam as máquinas em movimento? É um conceito terrivelmente interessante. Crianças pequenas seriam enviadas para dentro e ao redor de máquinas em funcionamento para remover fiapos de algodão e limpar engrenagens, e então esperaríamos para ver se elas conseguiriam completar seu trabalho sem perder dedos, membros ou até mesmo suas vidas. Se elas sobrevivessem, continuariam a trabalhar suas 14 horas diárias por apenas alguns centavos. Mas se fossem feridas, seriam simplesmente substituídas, como peças quebradas de uma máquina. Parece desumano, não é? Mas isso era apenas uma faceta do novo sistema industrial, e isso é apenas o começo. Vamos dar uma olhada nas origens de tudo, certo? Caminharemos por fábricas onde o ar estava impregnado dos sons de máquinas batendo, vapor sibilando e o murmúrio constante de centenas de trabalhadores operando em sincronia. Descobriremos como a era industrial moldou destinos, construiu cidades inteiras do nada e deixou um legado que todos nós ainda carregamos conosco hoje. Por que essa revolução realmente começou? As pessoas viviam em um mundo onde a produção artesanal e a agricultura dominavam, e então surgiu uma nova visão de como bens poderiam ser produzidos mais eficientemente. O que você comia, como você trabalhava e o que você pensava, tudo foi transformado pela marcha implacável das máquinas e fábricas. Quando alguém ousava questionar se esse progresso valia todo o custo humano e ambiental, era visto como uma ameaça pelos defensores da industrialização. Eles chamavam esses críticos de luditas ou reacionários. Estes questionadores eram frequentemente pessoas comuns cujos meios de subsistência estavam sendo destruídos pela mecanização, ou pensadores que questionavam o custo humano do progresso material. Os industriais os viam como um perigo para a nova ordem econômica que estava transformando a sociedade. Os magnatas industriais eram muito engenhosos à sua maneira. As máquinas quebravam barreiras de produção, e as ferrovias quebravam limitações de distância e tempo. Mas tudo isso era para o mesmo propósito: eficiência e lucro. Vamos contar algumas histórias que farão você pensar sobre o passado e mostrar como esse teatro de transformação e inovação. Bem, você terá que vir e ver por si mesmo. Vamos revelar histórias sobre pessoas cujos destinos desmoronaram sob o peso das engrenagens da industrialização, sobre inventores cuja genialidade transformou o mundo.
Vamos falar sobre trabalhadores que pagaram com suas vidas nas máquinas e fábricas. E, é claro, falaremos sobre como o mundo continuou até que, finalmente, as nações industrializadas alcançaram níveis de prosperidade material nunca antes imaginados, embora muitas vezes às custas do meio ambiente e do bem-estar humano. A fumaça tocou aquela era, e seus ecos ainda podem ser sentidos nas nossas cidades, nos produtos que consumimos e no próprio ar que respiramos. Vamos dar uma espiada nos bastidores e ver as chaminés daqueles tempos iluminarem nossa compreensão da história. Então, segure-se, porque há algumas descobertas incríveis pela frente que mudarão totalmente a maneira como você vê os séculos passados. Agora, vamos voltar ao verdadeiro começo, a Revolução Industrial. Nascida em meados do século XVIII na Inglaterra, é importante entender que esta não era apenas mais uma mudança econômica. Foi uma transformação profunda que alterou não apenas como as coisas eram feitas, mas toda a organização da sociedade humana. No início, a industrialização não ocorreu porque alguém tinha um plano grandioso para mudar o mundo. Em vez disso, surgiu de uma série de inovações aparentemente modestas em setores como o têxtil. Pequenas melhorias, como a lançadeira volante de John Kay em 1733, que permitia a um único tecelão fazer o trabalho que antes exigia dois, gradualmente levaram a mudanças mais significativas. James Hargreaves inventou a spinning jenny em 1764, que permitia que um único trabalhador operasse múltiplos fusos de fiação simultaneamente. Richard Arkwright desenvolveu a water frame em 1769, um sistema de fiação movido a água. E Samuel Crompton criou a spinning mule em 1779, combinando elementos das duas invenções anteriores. Mas o que realmente transformou essas inovações em uma revolução foi a máquina a vapor aperfeiçoada por James Watt em 1776. Ao aumentar drasticamente a eficiência das máquinas a vapor existentes, Watt permitiu que a energia fosse gerada em praticamente qualquer lugar, não apenas onde a água corrente estava disponível. Isso significava que as fábricas podiam ser construídas em locais estratégicos, perto de fontes de matéria-prima, mão de obra ou mercados, em vez de apenas ao longo de rios. Do século XVIII ao XIX, a industrialização se espalhou da Inglaterra para a Europa continental, os Estados Unidos e eventualmente para o mundo, criando uma divisão crescente entre nações industrializadas e não industrializadas. Os britânicos inicialmente tentaram impedir a propagação da tecnologia industrial, proibindo a exportação de máquinas e a imigração de trabalhadores qualificados. Mas tais restrições provaram-se impossíveis de aplicar completamente, e o conhecimento industrial inevitavelmente se difundiu. Os primeiros industrialistas eram frequentemente homens de origens modestas que aproveitaram as oportunidades apresentadas pelas novas tecnologias. Richard Arkwright, por exemplo, começou como barbeiro e perucário antes de se tornar um dos primeiros magnatas da indústria têxtil. Essas pessoas não estavam apenas construindo negócios, estavam inventando um novo modo de organizar o trabalho humano. Antes da Revolução Industrial, a maior parte da produção acontecia em pequenas oficinas ou nas casas dos trabalhadores sob o sistema doméstico. Um comerciante fornecia matéria-prima a trabalhadores individuais, que a transformavam em produtos acabados em suas próprias casas, usando suas próprias ferramentas, em seu próprio ritmo. A industrialização substituiu isso por um sistema fabril, onde dezenas ou centenas de trabalhadores foram reunidos sob o mesmo teto, operando máquinas pertencentes ao dono da fábrica, em um ritmo ditado pelo maquinário e supervisores. Esta transformação foi profundamente perturbadora. Artesãos qualificados que haviam passado anos aperfeiçoando seus ofícios viram suas habilidades tornarem-se repentinamente obsoletas quando máquinas podiam fazer o mesmo trabalho mais rápido e mais barato. A independência relativa de que muitos trabalhadores gozavam sob o sistema doméstico foi substituída pela disciplina estrita da fábrica, onde o tempo era medido por relógios e apitos, não pelo sol ou pelas estações. A vida nas primeiras cidades industriais era frequentemente brutal. Trabalhadores se amontoavam em habitações superlotadas e insalubres, trabalhavam longas horas em condições perigosas e sofriam com a poluição generalizada. Manchester, às vezes chamada de Cotonópolis devido à sua dominância na produção têxtil de algodão, tornou-se o exemplo arquetípico da cidade industrial. Visitantes ficavam horrorizados com suas condições. O filósofo francês Alexis de Tocqueville escreveu após uma visita em 1835. Deste fétido esgoto, o maior córrego da indústria humana flui para fertilizar o mundo inteiro. Deste córrego imundo, ouro puro flui. Aqui a humanidade atinge seu desenvolvimento mais completo e sua maior brutalidade. Aqui a civilização produz suas maravilhas, e o homem civilizado é quase transformado de volta em selvagem.
A urbanização acelerada acompanhou a industrialização. Na Inglaterra, a proporção da população vivendo em cidades aumentou de cerca de 17% em 1801 para mais de 50% em 1851 e 77% em 1901. Cidades como Manchester, Leeds e Birmingham cresceram a taxas extraordinárias. Manchester tinha apenas 25 mil habitantes em 1772, mas ultrapassou 70 mil em 1801 e 400 mil em 1851. Este crescimento explosivo superou em muito a infraestrutura existente, levando a condições deploráveis. As primeiras cidades industriais tinham poucos regulamentos de construção, sistemas de esgoto inadequados e abastecimento limitado de água potável. Cortiços surgiam à sombra das fábricas, com múltiplas famílias frequentemente dividindo casas projetadas para uma única família. Doenças como cólera, tifo e tuberculose prosperavam nestas condições. Em 1842, a expectativa de vida em Manchester era de apenas 25,3 anos, comparada a 45 anos em distritos rurais vizinhos. Para muitos trabalhadores, a nova economia industrial significava transferir o controle sobre suas vidas para empregadores. A disciplina da fábrica era rigorosa, portões eram trancados para evitar que trabalhadores chegassem atrasados ou saíssem mais cedo, multas eram impostas por uma variedade de infrações, e supervisores mantinham vigilância constante. Trabalhadores, incluindo crianças, frequentemente trabalhavam 14 a 16 horas por dia, 6 dias por semana. Condições eram frequentemente inseguras, com acidentes comuns devido ao maquinário desprotegido. O trabalho infantil não era novo, as crianças sempre haviam ajudado nas fazendas ou negócios familiares, mas tomou novas formas sob a industrialização. Crianças tão jovens quanto 5 ou 6 anos trabalhavam em fábricas e minas. Seu tamanho pequeno era ativamente útil para certas tarefas, como limpar sob maquinária em funcionamento ou trabalhar em túneis de minas estreitos. Ao contrário do trabalho familiar tradicional, que geralmente envolvia alguma consideração pelo bem-estar da criança, o trabalho industrial tratava a criança simplesmente como mão de obra barata. Um investigador governamental descreveu crianças nas fábricas de algodão como pálidas, magras, com membros contraídos, peito deformado, suas feições expressando maior grau de angústia. Em minas de carvão, crianças pequenas trabalhavam como trappers, abrindo e fechando portas de ventilação, frequentemente sentadas sozinhas na escuridão por turnos de 12 horas. Meninas e mulheres jovens eram empregadas como ouvriers, arrastando carrinhos pesados de carvão através de túneis baixos, às vezes usando correntes presas em torno da cintura e passando entre as pernas, de modo que elas efetivamente puxavam os carrinhos como bestas de carga. Estas condições eventualmente provocaram resposta. Reformadores como Robert Owen, ele próprio proprietário de fábrica que implementou condições mais humanas em suas próprias instalações, pressionaram por legislação para limitar abusos. Os Factory Acts, aprovados gradualmente a partir da década de 1830, começaram a estabelecer alguns limites, inicialmente bastante modestos, sobre o trabalho infantil, horário de trabalho para mulheres e condições básicas de segurança. A Lei das Minas de Carvão de 1842 proibiu mulheres e meninos menores de 10 anos, de trabalhar no subsolo. Entretanto, a industrialização não foi uma narrativa simples de exploração. Para muitos, também representou oportunidade. Ao longo do século XIX, os salários reais para trabalhadores industriais gradualmente aumentaram, e muitos preferiram o trabalho fabril às alternativas agrícolas. Para mulheres jovens, em particular, as fábricas às vezes ofereciam uma forma de independência da autoridade patriarcal estrita que muitas enfrentavam em casa. Em locais como Lowell, Massachusetts, as primeiras fábricas têxteis intencionalmente recrutavam jovens mulheres das áreas rurais, oferecendo não apenas emprego, mas também moradia supervisionada e oportunidades educacionais nas Lowell ofertas. Estas meninas de Lowell inicialmente viam o trabalho fabril como oportunidade temporária antes do casamento, não como carreira permanente. Embora as condições em Lowell também acabassem se deteriorando à medida que a concorrência intensificava e os proprietários priorizavam lucros. A mais famosa foram os luditas, trabalhadores têxteis qualificados que entre 1811 e 1816 atacaram e destruíram maquinário que ameaçava seus meios de subsistência. Contrariamente à caracterização popular, os luditas não eram simplesmente antimáquinas por princípio. Eles eram artesãos qualificados usando destruição de propriedade como tática de negociação em uma era antes dos sindicatos legalizados. A resposta do governo britânico foi severa. Tropas foram enviadas para áreas afetadas, e eventualmente mais de 20 luditas foram executados ou transportados para colônias penais.
Formas mais organizadas de resposta dos trabalhadores gradualmente emergiram. As primeiras tentativas de sindicalização foram ativamente suprimidas. Na Grã-Bretanha, as Combination Acts de 1799 e 1800 proibiram trabalhadores de se organizarem para pressionar por melhores salários ou condições. Estas leis foram revogadas em 1824, mas a organização dos trabalhadores permaneceu severamente restrita. Nos Estados Unidos, empregadores frequentemente usavam lockouts, listas negras e às vezes violência direta para impedir a sindicalização. Apesar da resistência dos empregadores, o movimento trabalhista gradualmente ganhou força. Nos Estados Unidos, os Knights of Labor emergiram na década de 1870 como um dos primeiros sindicatos nacionais significativos. Na Grã-Bretanha, o movimento cartista nas décadas de 1830 e 1840 mobilizou trabalhadores por direitos políticos, acreditando que o poder de voto era necessário para alcançar reformas econômicas. Intelectualmente, a industrialização inspirou teorias econômicas e sociais altamente influentes. Adam Smith, em A Riqueza das Nações, 1776, celebrou a divisão do trabalho e mercados livres como caminhos para aumento da produtividade e prosperidade. David Ricardo e Thomas Malthus examinaram as relações entre população, salários e crescimento econômico, frequentemente chegando a conclusões pessimistas sobre as perspectivas para trabalhadores comuns. A crítica mais profunda da industrialização capitalista veio de Karl Marx, que com Friedrich Engels publicou o Manifesto Comunista em 1848 e mais tarde o muito mais extenso O Capital. Marx argumentou que a industrialização sob capitalismo criou um antagonismo fundamental entre capitalistas que possuíam os meios de produção e trabalhadores que eram forçados a vender seu trabalho. Ele previu que a lógica do capitalismo industrial levaria a crises cada vez mais severas e eventualmente a sua própria derrubada. A industrialização transformou não apenas a economia e a vida urbana, mas também o ambiente e a paisagem. As primeiras regiões industriais eram frequentemente cobertas por espessas nuvens de fumaça de chaminés de fábricas e residências queimando carvão. Rios tornaram-se tão poluídos com resíduos industriais que às vezes pegavam fogo. A paisagem foi esventrada por minas e pedreiras. Florestas foram derrubadas para alimentar a demanda insaciável por madeira para construção e combustível. Por outro lado, novas tecnologias também permitiram uma forma de conservação ambiental. A melhoria das técnicas agrícolas significava que mais alimentos podiam ser produzidos em menos terra, permitindo que mais florestas sobrevivessem. Inovações como o fogão de ferro fundido significavam que o calor podia ser usado mais eficientemente. E a própria concentração da produção em fábricas, embora criando pontos críticos de poluição, também significava que enormes áreas rurais foram menos diretamente afetadas pela atividade industrial. O impacto social da industrialização variou significativamente por classe, gênero e região. A nova classe média de gestores, comerciantes e profissionais prosperou, desenvolvendo gostos e valores distintos que enfatizavam trabalho árduo, parcimônia, autocontrole e respeitabilidade. A classe trabalhadora experimentou melhoria gradual em padrões de vida materiais ao longo do século XIX, mas às custas de novas formas de disciplina, insegurança e perda de autonomia no trabalho. Os papéis de gênero foram reconfigurados em torno de novos padrões de trabalho. O ideal da esfera separada surgiu na classe média, com homens dominando os papéis comerciais e profissionais públicos, enquanto as mulheres supostamente presidiam o lar. Na prática, muitas mulheres de classe média envolviam-se em gestão doméstica complexa, filantropia e, ocasionalmente, negócios. Entre a classe trabalhadora, tanto homens quanto mulheres trabalhavam por salários, embora geralmente em indústrias segregadas por gênero e com mulheres consistentemente recebendo menos que homens. A industrialização também reconfigurou a geografia global. Regiões previamente marginais às vezes se tornavam centros de atividade industrial, o norte da Inglaterra, a Renânia Alemã, o nordeste dos Estados Unidos. Áreas ricas em recursos naturais como carvão e minério de ferro adquiriram nova importância. E áreas sem tais recursos frequentemente ficavam para trás economicamente, mesmo que previamente tivessem sido relativamente prósperas. À medida que a industrialização avançava, seus centros se deslocavam. A Grã-Bretanha foi a primeira nação industrial, mas na década de 1870 estava sendo superada pelos Estados Unidos e Alemanha em setores de ponta como produtos químicos e elétricos. Por volta de 1900, a Rússia, Japão e outras nações estavam industrializando rapidamente, criando uma economia global mais complexa e competitiva. A industrialização também esteve intimamente ligada ao imperialismo.
Nações industrializadas buscavam matérias-primas para suas fábricas e mercados para seus produtos, frequentemente usando força militar para assegurar acesso favorável. A Grã-Bretanha utilizou seu poder naval para forçar a China a permitir importações de ópio britânico, resultando nas guerras do ópio de meados do século XIX. A disputa por África no final do século XIX viu potências europeias colonizando rapidamente o continente, buscando recursos e mercados. Uma das características definidoras da era industrial foi o ritmo acelerado de inovação. Antes da Revolução Industrial, a tecnologia avançava muito lentamente. Um artesão no século XVIII usava ferramentas e técnicas não muito diferentes daquelas usadas por antepassados séculos antes. Mas sob industrialização, inovações constantes significavam que os avós dificilmente reconheceriam as tecnologias usadas por seus netos. Ondas sucessivas de tecnologia industrial transformaram a sociedade. Na década de 1830, as ferrovias começaram a revolucionar o transporte, reduzindo dramaticamente o tempo de viagem e permitindo que pessoas e mercadorias se movessem em velocidades sem precedentes. Na década de 1840, o telégrafo inaugurou uma era de comunicação instantânea. Na década de 1880, a eletricidade começou a transformar fábricas, iluminação e, eventualmente, vida doméstica. A década de 1890 viu o surgimento do automóvel e os primórdios da aviação. O sistema fabril gradualmente evoluiu. As primeiras fábricas eram construídas principalmente para reunir trabalhadores e máquinas sob um teto, com pouca atenção à eficiência do próprio processo de trabalho. Por volta do final do século XIX, engenheiros e gestores como Frederick Taylor começaram a analisar sistematicamente o processo de trabalho para maximizar a eficiência, um sistema conhecido como gestão científica ou Taylorismo. Esta abordagem atingiu sua forma mais desenvolvida nas linhas de montagem criadas por Henry Ford para a produção de automóveis na década de 1910. Ao dividir o trabalho em tarefas simples e repetitivas realizadas em sequência, com peças padronizadas e trabalhadores relativamente pouco qualificados, Ford conseguiu reduzir dramaticamente o custo de produção. O preço de um Ford Model T caiu de $850 em 1908 para $300 em 1925, tornando-o acessível para muito mais americanos. Politicamente, a era industrial viu transformações profundas. No início, a política era dominada por proprietários de terras e comerciantes ricos, com participação política limitada a uma pequena minoria masculina proprietária. Mas à medida que a classe média industrial crescia em riqueza e influência, ela demandava voz no governo. As revoluções de 1848 na Europa, embora amplamente fracassadas a curto prazo, sinalizaram o crescente poder desta classe. Nas décadas seguintes, o direito de voto foi gradualmente estendido, primeiro para mais homens de classe média, eventualmente para homens da classe trabalhadora, e finalmente para mulheres. A própria industrialização às vezes facilitava a mudança política ao solapar bases tradicionais de autoridade. A mobilidade crescente significava que camponeses não estavam mais vinculados à terra ou subordinados a senhores locais. A alfabetização expandida tornou ideias políticas mais amplamente acessíveis. E a concentração de trabalhadores em cidades facilitava a organização política de maneiras que tinham sido difíceis em áreas rurais dispersas. A industrialização moldou profundamente o desenvolvimento do pensamento social e político moderno. O socialismo emergiu como resposta direta às condições industriais, propondo que os próprios trabalhadores deveriam possuir e controlar os meios de produção que tinham ajudado a criar. Os movimentos sindicais lutavam não apenas por melhores salários e condições, mas também por dignidade e voz em como o trabalho era organizado. Reformadores defendiam regulamentação para conter os piores abusos do capitalismo industrial, dando origem ao moderno estado de bem-estar social. Culturalmente, a industrialização provocou ricos conflitantes. O romantismo surgiu em parte como resposta à racionalidade mecânica e utilitária que parecia dominar o mundo industrial. Escritores e artistas como William Wordsworth, John Ruskin e William Morris criticavam o que viam como impacto desumanizador da indústria na alma humana e no ambiente natural. Simultaneamente, outros celebravam ousadamente a energia e possibilidades da nova era. O poeta Walt Whitman exaltou a locomotiva como símbolo de vitalidade democrática americana, enquanto movimentos artísticos como o futurismo abraçaram a estética da máquina e da velocidade. A cultura popular foi transformada pelas novas tecnologias de produção em massa. Jornais baratos, livros e outros impressos tornaram-se amplamente disponíveis graças a prensas a vapor e papel barato produzido mecanicamente. Fotografia, fonógrafos e, eventualmente, filmes criaram novas formas de arte e entretenimento.
Produtos manufaturados padronizados substituíram muitos itens que anteriormente eram feitos à mão localmente, criando uma cultura material mais homogênea. Para a classe média, a era industrial foi tempo de notável melhoria em conforto físico. Por volta do final do século XIX, casas de classe média incluíam encanamento interno, aquecimento central e, crescentemente, eletricidade. A produção em massa tornava móveis, roupas e artigos domésticos mais acessíveis. Avanços em saneamento e medicina resultavam em saúde melhorada e maior expectativa de vida. Para a classe trabalhadora, melhorias similares vieram mais lentamente, mas eventualmente. Os cortiços sórdidos das primeiras cidades industriais começaram a dar lugar a habitações melhores à medida que reformas de saúde pública foram implementadas. Por volta do início do século XX, trabalhadores em nações industriais avançadas geralmente desfrutavam de padrões de vida materiais melhores que seus avós, ainda que frequentemente às custas de formas mais antigas de autonomia e artesanato. A industrialização criou uma sociedade muito mais economicamente desigual. Os magnatas industriais, homens como Andrew Carnegie, John D. Rockefeller e Andrew Mellon nos Estados Unidos, ou as famílias Krupp e Thyssen na Alemanha, acumularam fortunas de escala sem precedentes. Em 1890, os 9% superiores da população americana possuíam cerca de 71% da riqueza, e o 1% superior sozinho possuía 51%. Nas duras condições das fábricas e minas, aqueles que geravam essa riqueza frequentemente mal ganhavam o suficiente para sobreviver. Paradoxalmente, esta desigualdade coexistia com padrões de vida em geral crescentes para a maioria. Ao aumentar dramaticamente a produtividade humana, a industrialização criou muito mais riqueza total, mesmo que distribuída de forma extremamente desigual. Nos Estados Unidos, por exemplo, a renda per capita quase dobrou entre 1870 e 1900. O legado da Revolução Industrial continua a moldar nosso mundo de maneiras fundamentais. Os padrões de urbanização estabelecidos durante a industrialização inicial permanecem evidentes hoje. Cidades como Manchester, Detroit ou Osaka ainda carregam as impressões de seu desenvolvimento industrial. A divisão global entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento reflete largamente quais regiões industrializaram primeiro. Questões de trabalho, desigualdade e impacto ambiental que surgiram durante a Revolução Industrial continuam a ressoar nos debates contemporâneos. A industrialização também criou uma sociedade cada vez mais secular, à medida que explicações científicas e técnicas substituíam visões de mundo tradicionais baseadas em religião. A precisão das máquinas substituiu o ritmo das estações e festivais religiosos. O pensamento científico tornou-se cada vez mais influente não apenas para entender o mundo natural, mas também para abordar questões sociais. Esse processo de secularização foi gradual e desigual. Muitos industrialistas eram eles próprios profundamente religiosos, vendo seu sucesso como evidência de favor divino. Movimentos religiosos como o metodismo floresceram entre a classe trabalhadora industrial, oferecendo comunidade e sentido em um mundo em rápida mudança. Mas a tendência geral era em direção à racionalização, especialização e secularização da vida pública. Uma das transformações mais significativas trazidas pela industrialização foi a mudança na relação entre humanos e o tempo. Antes da era industrial, o trabalho seguia em grande parte o ritmo das estações e o ciclo de luz e escuridão. Os trabalhadores industriais, por contraste, operavam de acordo com o tempo do relógio, turnos rigorosamente cronometrados independentes de condições naturais. Esta mudança foi profundamente perturbadora para muitos trabalhadores rurais que entraram no sistema fabril. Empregadores frequentemente usavam multas, castigos e ocasionalmente violência para impor a nova disciplina temporal. A experiência de industrialização variou significativamente em diferentes regiões. Na Grã-Bretanha, o processo foi relativamente gradual, desenrolando-se ao longo de gerações. Nos Estados Unidos, o desenvolvimento foi mais rápido e orientado espacialmente. O Nordeste industrializou primeiro, seguido pelo Meio-Oeste, enquanto o Sul permaneceu predominantemente agrícola até bem no século XX. Nações como Alemanha e Japão industrializaram-se ainda mais rapidamente, com forte envolvimento estatal direcionando o processo. Onde a industrialização ocorreu, criou uma divisão mais acentuada entre trabalho e lazer. Antes, trabalho e vida social eram frequentemente integrados. Agricultores conversavam enquanto trabalhavam nos campos, artesãos socializavam em suas lojas. Nas fábricas, trabalhadores eram supervisionados estritamente e geralmente proibidos de socializar durante expediente. Em compensação, novas formas de lazer comercial emergiram: salões de música, pubs, parques de diversões e, eventualmente, cinema. A vida familiar também foi
A vida familiar também foi transformada. Antes da industrialização, a maioria das famílias trabalhava junto em fazendas ou oficinas artesanais. Com a ascensão das fábricas, o trabalho foi fisicamente separado do lar. Os homens geralmente saíam para trabalhar nas fábricas, enquanto as mulheres podiam trabalhar em casa, em diferentes tipos de fábricas, ou dedicar-se inteiramente ao trabalho doméstico e criação dos filhos. Esta separação contribuiu para o ideal da esfera separada para homens e mulheres que caracterizou muito do pensamento do século XIX sobre gênero. Os homens habitavam a esfera pública de comércio, política e indústria, as mulheres, a esfera privada do lar. Na prática, é claro, muitas famílias da classe trabalhadora não podiam dar-se ao luxo de viver segundo este ideal. Tanto homens quanto mulheres, e frequentemente crianças, precisavam trabalhar por salários. Para compreender plenamente o impacto da industrialização, devemos considerar as experiências de diferentes grupos. Para a crescente classe média, a era industrial trouxe prosperidade material sem precedentes. Engenheiros, gerentes, comerciantes e profissionais como médicos e advogados beneficiaram-se enormemente das novas oportunidades. Mesmo a classe trabalhadora, apesar de condições frequentemente brutais, geralmente experimentou melhoria material gradual ao longo do século XIX, com salários reais aumentando e bens de consumo básicos tornando-se mais acessíveis. No entanto, alguns grupos sofreram desproporcionalmente. Artesãos qualificados viram seus meios de vida destruídos pela produção mecanizada. Agricultores de subsistência foram frequentemente forçados a abandonar a terra devido à competição de fazendas industriais mais eficientes. E povos indígenas em todo o mundo viram suas terras tomadas para extração de recursos para alimentar a máquina industrial. A industrialização também criou novos tipos de vulnerabilidade. Antes, uma família agrícola que enfrentasse dificuldades ainda poderia, ao menos, produzir alimentos básicos para sua própria subsistência. Os trabalhadores industriais dependiam inteiramente de seus salários para sobreviver e estavam à mercê das flutuações econômicas. As recessões periódicas que caracterizavam a economia industrial podiam significar desemprego repentino e miséria para milhões. Em resposta a esta vulnerabilidade, comunidades de trabalhadores desenvolveram várias formas de ajuda mútua. Sociedades de amigos e outros grupos de ajuda mútua proporcionavam seguro básico contra doença ou morte. Cooperativas permitiam que trabalhadores reunissem recursos para comprar alimentos e outros bens a granel, ou mesmo para estabelecer suas próprias empresas de produção. Estas iniciativas refletiam a crença de que a segurança viria através da solidariedade, não da caridade das elites. A experiência da industrialização também variou significativamente por região dentro das nações. Na Grã-Bretanha, a indústria concentrou-se inicialmente no norte e nas Midlands, criando uma divisão cultural e econômica duradoura entre estas regiões e o sul mais orientado para serviços. Nos Estados Unidos, o Nordeste industrializou-se primeiro, seguido pelo Meio-Oeste, enquanto o Sul permaneceu predominantemente agrícola até muito depois, uma divisão que contribuiria para a Guerra Civil Americana e deixaria legados que persistem até hoje. Politicamente, a era industrial testemunhou o surgimento do Estado moderno. Governos crescentemente assumiram responsabilidade por funções como educação pública, saúde pública, transporte e, eventualmente, bem-estar social. Esta expansão foi movida parcialmente por demandas dos próprios cidadãos, que viam o Estado como contrapeso ao poder dos industrialistas, e parcialmente pela necessidade prática de gerenciar os problemas criados pela urbanização rápida. A era também viu mudança significativa no pensamento sobre o papel apropriado do governo na economia. No início, a abordagem dominante era o laissez-faire, a ideia de que o governo deveria interferir o mínimo possível nos assuntos econômicos. Economistas como Adam Smith argumentavam que mercados não regulamentados naturalmente produziriam os melhores resultados. Mas à medida que os problemas sociais associados à industrialização não regulamentada tornavam-se mais evidentes, o apoio cresceu para maior intervenção governamental para mitigar seus piores efeitos. Esta mudança foi mais pronunciada na Alemanha sob Otto von Bismarck, que na década de 1880 introduziu o primeiro sistema moderno de seguro social, incluindo seguro-saúde, acidentes, invalidez e velhice para trabalhadores. Embora em parte motivado pelo desejo de enfraquecer o crescente movimento socialista, estas políticas estabeleceram um precedente para o estado de bem-estar moderno que eventualmente seria adotado, em formas variadas, pela maioria das nações industrializadas. Na Grã-Bretanha, reformadores como Edwin Chadwick, cujo relatório de 1842 sobre condições sanitárias chocou a opinião pública, levou a leis de saúde pública que deram às autoridades locais poder para melhorar saneamento, água e habitação.
Nos Estados Unidos, a era progressista no final do século XIX e início do XX viu implementação de diversas reformas destinadas a limitar os piores abusos do capitalismo industrial, incluindo leis antitruste, regulamentação de segurança alimentar e medicamentos, e primeiras leis de proteção ambiental. A educação universal pública foi outra grande inovação deste período, motivada em parte pelas necessidades da economia industrial por uma força de trabalho alfabetizada e treinada. A Prússia estabeleceu um dos primeiros sistemas de educação pública obrigatória em 1763, e no decorrer do século XIX, a maioria das nações industrializadas seguiu o exemplo. Pela virada do século, a educação elementar era obrigatória em grande parte da Europa e América do Norte, resultando em aumento dramático nas taxas de alfabetização. Intelectualmente, a era industrial estimulou o desenvolvimento de novas ciências sociais para entender a sociedade em rápida transformação. Adam Smith, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber, frequentemente considerados fundadores das disciplinas modernas de economia, sociologia e ciência política, estavam todos respondendo às mudanças radicais que observavam nas sociedades em industrialização. Culturalmente, a industrialização criou um mundo de contrastes marcantes. As mesmas cidades que abrigavam cortiços imundos também apresentavam boulevardes esplêndidos, parques formais e instituições culturais impressionantes financiadas pela nova riqueza industrial. Durante o auge da era vitoriana, museus públicos, galerias de arte, bibliotecas e salas de concerto floresceram, frequentemente construídos explicitamente para elevar as classes trabalhadoras expondo-as à alta cultura. A arquitetura refletia as possibilidades dos novos materiais industriais. O ferro fundido permitia a criação de estruturas de dimensões sem precedentes. O Palácio de Cristal construído para a Grande Exposição de Londres em 1851 era uma enorme estufa feita de ferro e vidro pré-fabricados, cobrindo 990 mil pés quadrados e abrigando 14 mil expositores de todo o mundo. Mais tarde no século, arranha-céus como o Home Insurance Building em Chicago, 1885, usaram armações de aço para atingir novas alturas. A literatura registrou e respondeu aos impactos da industrialização. Charles Dickens, em romances como Tempos Difíceis e Oliver Twist, expôs as condições sombrias das cidades industriais britânicas. Émile Zola, em Germinal, descreveu graficamente a brutal vida dos mineiros franceses. Elizabeth Gaskell, em Norte e Sul, explorou divisões de classe na Manchester industrial. Mesmo quando não abordavam diretamente temas industriais, romancistas como Jane Austen registraram as mudanças nas relações sociais que a nova riqueza industrial estava produzindo. A arte visual respondeu de formas variadas. Pintores românticos como J.M.W. Turner frequentemente retratavam cenas industriais. Notavelmente, o célebre Chuva, Vapor e Velocidade de Turner mostra uma locomotiva cruzando uma ponte em meio a uma tempestade. Os realistas franceses como Gustave Courbet focavam em representar trabalhadores comuns com dignidade e franqueza. Por volta do final do século, impressionistas como Claude Monet captavam as qualidades atmosféricas da fumaça industrial, enquanto outros, como John Singer Sargent, retratavam a elegância da nova classe de magnatas industriais. A música também foi transformada. O piano, antes um instrumento de luxo para aristocratas, tornou-se símbolo de respeitabilidade de classe média graças à fabricação industrializada que reduziu significativamente seu custo. Bandas de metais proliferaram em comunidades da classe trabalhadora, particularmente associadas a locais de trabalho industriais como minas e fábricas. E a produção em massa de partituras criou mercado para canções populares que transcendiam barreiras regionais. Esportes organizados modernos emergiram neste período, parcialmente como resposta ao declínio de entretenimentos tradicionais e necessidade de formas de recreação adequadas para populações urbanas. O futebol, soccer, desenvolveu-se de passatempo informal para esporte altamente organizado, com a Football Association formada na Inglaterra em 1863. O cricket, rugby, beisebol e outros jogos passaram por processos similares de padronização e organização. Por volta do final do século, o ideal de muscular Christianity ligava a atividade atlética explicitamente ao desenvolvimento de caráter, fornecendo justificativa moral para entretenimentos que anteriormente teriam sido vistos como frivolidades. A industrialização também transformou profundamente a experiência de viajar. Antes da era industrial, a maioria das pessoas vivia e morria a poucos quilômetros de onde nasceu. Viagens eram lentas, caras e frequentemente perigosas. As ferrovias mudaram tudo isso. Pela primeira vez, pessoas comuns podiam mover-se rapidamente por distâncias significativas.
Em 1830, a ferrovia Liverpool-Manchester reduziu o tempo de viagem entre essas cidades de um dia inteiro para menos de 2 horas. Por volta de 1870, era possível cruzar os Estados Unidos continentais por trem em uma semana, uma jornada que anteriormente levava meses. Esta nova mobilidade teve efeitos profundos. Turismo em massa tornou-se possível pela primeira vez, com destinos como Brighton na Inglaterra ou Coney Island em Nova York atraindo multidões de visitantes das classes média e trabalhadora. Migração em larga escala, tanto rural-urbana quanto transoceânica, foi facilitada. E a própria experiência de movimento rápido através da paisagem transformou a percepção humana de maneiras que inspiraram novas formas de expressão artística. A industrialização também alterou dramaticamente como as pessoas experimentavam a noite. Antes, a escuridão impunha limites naturais à atividade. A maioria das pessoas simplesmente dormia quando o sol se punha, talvez com breve período de atividade à luz de velas ou lâmpadas a óleo antes de dormir. A iluminação a gás, introduzida nas ruas de Londres em 1807 e gradualmente adotada em outras cidades, criou novo espaço urbano noturno. Teatros, restaurantes e lojas podiam permanecer abertos após escurecer. Fábricas podiam operar em múltiplos turnos. Por volta do final do século, iluminação elétrica estava estendendo ainda mais este processo, com luzes mais brilhantes e seguras transformando espaços tanto públicos quanto domésticos. Estas mudanças na relação entre humanos e o ciclo natural de luz e escuridão tinham consequências profundas. Pela primeira vez, fábricas podiam operar 24 horas por dia, levando à prática de turnos noturnos. Os centros das cidades podiam ser lugares ativos e animados à noite. E o ritmo circadiano natural do corpo humano podia ser substituído por horários definidos socialmente que ignoravam o ciclo solar, um desenvolvimento que ainda impacta a saúde física e mental em sociedades industrializadas. A industrialização também transformou as relações entre humanos e o mundo natural. Pela primeira vez, sociedades humanas desenvolveram a capacidade de alterar o ambiente numa escala verdadeiramente global. O consumo de combustíveis fósseis, particularmente carvão e depois petróleo, liberava carbono que havia sido sequestrado por milhões de anos. Poluentes industriais contaminavam rios, lagos e eventualmente oceanos. Espécies eram caçadas até extinção para alimentar demandas industriais. O bisão americano quase desapareceu devido à caça comercial, enquanto a borracha silvestre da Amazônia foi explorada implacavelmente para satisfazer a necessidade de pneus. A reação a estes impactos gerou os primeiros movimentos modernos de conservação. Na década de 1870, os Estados Unidos estabeleceram o Parque Nacional de Yellowstone, o primeiro parque nacional do mundo. Na Grã-Bretanha, o National Trust foi fundado em 1895 para preservar lugares de beleza natural e interesse histórico. Estas iniciativas iniciais refletiam crescente consciência de que a industrialização estava alterando o mundo natural de maneiras que exigiam medidas deliberadas para preservar áreas selvagens remanescentes. Por volta do início do século XX, sinais do Antropoceno, a era de impacto humano significativo em sistemas planetários, estavam se tornando visíveis. A atmosfera sobre grandes cidades industriais estava visivelmente poluída, levando a eventos como o Big Smoke de Londres em 1952, que matou milhares. Rios como o Thames em Londres ou o Cuyahoga em Cleveland estavam tão contaminados com resíduos industriais que ocasionalmente pegavam fogo. Em partes da Europa e América do Norte, chuva ácida causada por emissões industriais estava danificando florestas e ecossistemas aquáticos. O aspecto mais transformador da industrialização foi talvez seu impacto em produtividade e padrões de vida. Antes da Revolução Industrial, o padrão de vida do cidadão médio havia mudado relativamente pouco por milênios. A vasta maioria das pessoas vivia perto do nível de subsistência, com apenas uma pequena elite desfrutando de conforto material significativo. A industrialização mudou esta equação fundamentalmente. Na Grã-Bretanha, o PIB real per capita mais que dobrou entre 1760 e 1860. Nos Estados Unidos, a renda real por trabalhador cresceu em média 1,5% anualmente entre 1889 e 1919, um período em que a população também estava crescendo rapidamente devido à imigração. Por volta do início do século XX, trabalhadores comuns em nações industrializadas tinham acesso a variedade de bens que teria sido inimaginável para seus bisavós. Não apenas necessidades como alimentos e roupas, mas crescentemente luxos como relógios, artigos domésticos e mesmo fotografia amadora. Esta melhoria material teve custos significativos: trabalho alienado, poluição ambiental, destruição de culturas tradicionais. A possibilidade de prosperidade material generalizada era novidade histórica radical,
mesmo que sua realização plena permanecesse incompleta. A industrialização também alterou profundamente a natureza da guerra. A mesma tecnologia que produzia bens de consumo podia produzir armamentos de letalidade sem precedentes. A Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, foi o primeiro conflito verdadeiramente industrial, com ferrovias, telégrafos, armas de fogo produzidas em massa e navios blindados desempenhando papéis cruciais. Por volta da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a industrialização da guerra atingiu novo patamar, com tanques, aviões, submarinos, metralhadoras e armas químicas transformando o campo de batalha em zona de morticínio mecanizado. Esta crescente capacidade destrutiva mudou o equilíbrio de poder global. Nações que industrializaram primeiro ganharam vantagem militar decisiva sobre as que não fizeram. Isto ajudou a impulsionar a corrida pela industrialização entre potências concorrentes. A rápida industrialização da Alemanha após a unificação em 1871 foi motivada em parte por considerações militares, assim como a industrialização forçada do Japão durante a Era Meiji e os planos quinquenais soviéticos dos anos 1930. A saúde pública foi outra arena significativamente impactada pela industrialização. As condições iniciais nas cidades industriais eram desastrosas para a saúde humana. Água contaminada, ar poluído, superlotação e saneamento inadequado criavam um ambiente perfeito para a propagação de doenças como cólera, tifo e tuberculose. Em Londres, em 1849, a expectativa de vida média era de apenas 37 anos, comparada a 45 anos nas áreas rurais circundantes. Reformadores como Edwin Chadwick na Grã-Bretanha e Lemuel Shattuck nos Estados Unidos documentaram estas condições e advogaram por reformas. As leis de saúde pública britânicas da década de 1840 em diante começaram a abordar questões como abastecimento de água e saneamento. O trabalho de cientistas como Louis Pasteur e Robert Koch estabelecendo a teoria microbiana da doença proporcionou base para intervenções mais eficazes. Por volta do início do século XX, muitas cidades e nações industrializadas tinham sistemas de água potável, coleta de esgoto e inspeção de alimentos que reduziram dramaticamente a incidência de doenças infecciosas. Em um nível mais fundamental, a industrialização transformou a relação das pessoas com seu próprio trabalho. Antes, a maioria dos trabalhadores exercia controle substancial sobre como realizava suas tarefas. Um artesão poderia decidir quando trabalhar, em que ritmo, e como exatamente fabricar um produto. Um fazendeiro, embora restrito pelos ritmos das estações e condições climáticas, ainda tomava inúmeras decisões cotidianas sem supervisão direta. O sistema fabril removeu muito desta autonomia. Trabalhadores seguiam horários estabelecidos pelos empregadores, trabalhavam no ritmo definido pela maquinaria e executavam tarefas estritamente especificadas, frequentemente repetitivas, sob supervisão constante. Esta perda de controle sobre o processo de trabalho, que Marx chamou de alienação, representava profunda mudança psicológica. Frederick Winslow Taylor, pioneiro da gestão científica, elevou esta abordagem a sistema formal. Ele defendia dividir trabalho em tarefas discretas, cronometrar precisamente quanto tempo cada tarefa deveria levar, e remover todas as decisões sobre métodos de trabalho das mãos dos trabalhadores para gerentes. A nenhum momento, Taylor escreveu, o trabalhador deve ter permissão para usar seu próprio julgamento ou experiência. Esta extrema divisão e controle do trabalho permitiu extraordinários ganhos em produtividade. Entre 1870 e 1914, a produção industrial global quadruplicou. A Ford Motor Company, que implementou talvez a versão mais pura de princípios tayloristas em suas linhas de montagem, reduziu o tempo necessário para montar um carro de 12,5 horas homem em 1912 para 93 minutos em 1914. Mas teve custo psicológico significativo para trabalhadores reduzidos a engrenagens em gigantesca máquina produtiva. Escritores e pensadores críticos reconheceram os impactos potencialmente desumanizadores da industrialização. O economista John Stuart Mill preocupava-se que o crescimento industrial pudesse levar a mundo de maior riqueza material, mas empobrecimento espiritual. O romancista Charles Dickens satirizou a mente utilitária industrial em personagens como Thomas Gradgrind em Tempos Difíceis, que valorizava apenas fatos medíveis e tratava pessoas como máquinas. O escritor e artista William Morris advogava retorno a valores artesanais, vendo beleza e significado no trabalho manual que estava sendo perdido na produção em massa. Críticas culturais mais amplas da industrialização surgiram em movimentos como o romantismo, que celebrava a natureza, emoção e individualidade contra o que era visto como racionalidade mecânica fria da era industrial. O filósofo transcendentalista Henry David Thoreau, em obras como Walden,
propunha vida mais simples e autossuficiente como alternativa à crescente complexidade industrializada. Estas correntes de pensamento anti-industriais permaneceram influências importantes no desenvolvimento cultural e político subsequente. Mesmo à medida que a industrialização avançava, vozes diferentes emergiam propondo visões alternativas de como seus benefícios poderiam ser organizados e distribuídos. Pensadores utópicos como Robert Owen, ele próprio um proprietário de fábrica bem-sucedido, ou Charles Fourier imaginavam comunidades planejadas onde industrialização serviria ao bem comum em vez de lucro privado. Anarquistas como Pierre-Joseph Proudhon e Mikhail Bakunin advogavam sistemas descentralizados de propriedade cooperativa dos meios de produção. Marxistas propunham que trabalhadores deveriam coletivamente possuir fábricas e minas nas quais trabalhavam. Em escala menor, experimentos reais em organização industrial alternativa ocorreram. O movimento cooperativo, iniciado pelos pioneiros de Rochelle na Inglaterra em 1844, criou empresas de propriedade de seus membros que operam em princípios democráticos. As fábricas modelo de Robert Owen em New Lanark, Escócia, ofereciam salários decentes, habitação razoável e educação para crianças trabalhadoras numa época quando tais condições eram quase inexistentes em outros lugares. Nos Estados Unidos, comunidades utópicas como Brook Farm ou Oneida Community experimentaram com várias formas de vida comunal e propriedade compartilhada. Embora nenhum destes experimentos alternativos tenha suplantado o capitalismo industrial como forma dominante de organização econômica, eles demonstraram possibilidades diferentes e influenciaram o desenvolvimento de políticas sociais e instituições como sindicatos, cooperativas habitacionais e, eventualmente, elementos do estado de bem-estar social. A industrialização também transformou profundamente a posição de nações no sistema global. Países que industrializaram primeiro, particularmente Grã-Bretanha, e mais tarde Estados Unidos, Alemanha e Japão, ganharam imensas vantagens econômicas e militares sobre os que não fizeram. Esta disparidade criou um novo tipo de império colonial, onde nações industrializadas dominavam não industrializadas tanto econômica quanto militarmente. A disparidade tecnológica era tão grande que nações europeias foram capazes de colonizar grandes porções de África e Ásia com forças militares relativamente pequenas. Na Batalha de Omdurman em 1898, por exemplo, uma força britânica de cerca de 8.000 homens, armada com artilharia e metralhadoras Machine, derrotou o exército sudanês de 50.000, matando aproximadamente 12.000 enquanto perdia apenas 48 homens. Tais guerras assimétricas tornaram-se característica definidora do imperialismo industrial. Líderes em sociedades não industrializadas reconheceram a necessidade urgente de modernização tecnológica para manter independência. O Japão, após a restauração Meiji de 1868, embarcou em programa intensivo de industrialização deliberada, enviando estudantes para estudar no Ocidente, importando especialistas estrangeiros e construindo infraestrutura industrial sob orientação governamental. Em 1905, o Japão havia se tornado suficientemente industrializado para derrotar a Rússia na Guerra Russo-Japonesa, a primeira vez que uma potência asiática derrotava uma europeia em conflito moderno. A Rússia também perseguiu industrialização acelerada, embora menos consistentemente que o Japão. Sob ministros como Sergei Witt na década de 1890, e então muito mais intensivamente sob Stalin nos anos 1930, o Estado russo dirigiu recursos maciços para desenvolvimento industrial, frequentemente às custas do consumo imediato. A China, por contraste, lutou para responder efetivamente ao desafio industrial até depois da Revolução Comunista, contribuindo para seu século de humilhação às mãos de potências estrangeiras mais avançadas tecnologicamente. Esta distribuição desigual de capacidade industrial criou profundas divisões globais que persistem até hoje. Nações que industrializaram primeiro estabeleceram vantagens estruturais nos sistemas econômicos e políticos globais que sobreviveram ao desmantelamento formal dos impérios coloniais após a Segunda Guerra Mundial. O debate sobre como superá-las permanece central para questões de desenvolvimento internacional. A história da industrialização também ilustra a importância de instituições políticas e sociais em moldar como a tecnologia impacta a sociedade. As mesmas inovações técnicas que em uma sociedade levaram à exploração brutal podiam, em diferentes contextos institucionais, contribuir para a melhoria das condições humanas. A tecnologia em si não determina resultados sociais. Seus efeitos são sempre mediados por escolhas humanas incorporadas em leis, instituições e normas sociais. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos, por exemplo, seguiram caminhos algo diferentes de desenvolvimento industrial. A industrialização britânica ocorreu sob sistema político dominado por aristocracia rural e interesses comerciais, com trabalhadores industriais ganhando direitos políticos apenas gradualmente.
A industrialização americana aconteceu em contexto de sufrágio masculino mais amplo, para homens brancos, e ideologia mais igualitária, embora também com práticas laborais menos regulamentadas. O resultado foram sistemas onde a tecnologia industrial básica era similar, mas as relações sociais em torno dela diferiam significativamente. O contraste era ainda mais marcante com nações como a Alemanha ou o Japão, onde estados fortes dirigiam ativamente o processo de industrialização para fins nacionais estratégicos. Ou com a União Soviética, que após a Revolução de 1917 tentou combinar tecnologia industrial com propriedade estatal e planejamento central em vez de mercados capitalistas. Estes diferentes arranjos institucionais produziram resultados muito diferentes em termos de distribuição de benefícios da industrialização, ritmo de desenvolvimento e impactos sociais. Por volta do final do século XIX, aspectos negativos da industrialização não regulamentada tornaram-se cada vez mais aparentes mesmo para muitos de seus defensores. Reformas para mitigar os piores abusos, leis de trabalho infantil, regulamentações de segurança, padrões de saúde pública, foram gradualmente implementadas na maioria das nações industrializadas. Em muitos casos, estas reformas foram ativamente apoiadas por elementos da classe empresarial, que reconheciam que condições extremas não eram sustentáveis a longo prazo. A segunda revolução industrial na segunda metade do século XIX viu avanços tecnológicos acelerados, com eletricidade, produtos químicos sintéticos e motor de combustão interna transformando tanto produção quanto vida cotidiana. Por volta de 1900, automóveis, telefones e iluminação elétrica estavam começando a remodelar a experiência de vida urbana para aqueles que podiam pagar por eles. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, tanto acelerou quanto interrompeu estes desenvolvimentos. A guerra demonstrou o poder destrutivo espantoso da tecnologia industrial aplicada ao combate, com metralhadoras, artilharia pesada, submarinos, aviões e tanques criando carnificina em escala sem precedentes. Também impulsionou enormes avanços em áreas como produção em massa, logística, produtos químicos e aviação. O período entre guerras viu mais inovações, incluindo rádio, aparelhos domésticos elétricos e os primórdios da televisão. A comunicação em massa, já significativa através de jornais impressos em massa desde o final do século XIX, adquiriu nova dimensão com rádio e cinema falado. Por volta da década de 1920, nações industrializadas estavam testemunhando o surgimento de verdadeira cultura de consumo de massa, com padronização de bens, publicidade nacional e crescente uniformidade de gosto. A Segunda Guerra Mundial acelerou ainda mais o desenvolvimento tecnológico em áreas como computação, propulsão a jato, radar e, mais sinistro, armas nucleares. O pós-guerra viu prosperidade sem precedentes nas nações industrializadas, particularmente os Estados Unidos, que emergiram da guerra com infraestrutura intacta e enorme capacidade produtiva. O boom do pós-guerra das décadas de 1950 e 1960 finalmente estendeu muitos dos benefícios materiais da industrialização a segmentos significativos da classe trabalhadora em nações avançadas. Neste ponto, poderíamos dizer que a Revolução Industrial original havia sido largamente completada nos países industrializados iniciais. Seu legado, entretanto, continuou a moldar desenvolvimento em todo o mundo. Nações recentemente independentes na Ásia e África lutavam para industrializar em circunstâncias muito diferentes daquelas enfrentadas pelos pioneiros. A Guerra Fria envolveu questões de qual sistema econômico, capitalismo de mercado ou socialismo de planejamento central, poderia melhor dirigir industrialização para melhorar condições humanas. E crescentes evidências de degradação ambiental levantavam questões sobre a sustentabilidade a longo prazo do crescimento industrial ilimitado. A Revolução Digital que começou em meados do século XX representou um novo estágio de desenvolvimento industrial, mas também teve raízes profundas na Revolução Industrial original. Assim como as primeiras tecnologias industriais aumentaram a força física humana, computadores e tecnologias relacionadas aumentaram capacidades mentais humanas. E assim como máquinas eventualmente substituíram muitos trabalhadores braçais, a automação digital começou a substituir muitos trabalhadores de serviços e do conhecimento. Por volta do final do século XX, quando o modelo de industrialização ocidental havia se espalhado globalmente, seus limites ecológicos tornaram-se cada vez mais aparentes. Mudanças climáticas induzidas por emissões industriais, perda de biodiversidade, poluição química generalizada e destruição de habitats naturais levantavam sérias questões sobre a sustentabilidade do caminho de desenvolvimento industrial iniciado na Inglaterra alguns séculos antes. Estes desafios permanecem conosco hoje.
A industrialização trouxe prosperidade material em escala sem precedentes, juntamente com transformações sociais, culturais e políticas profundas. Mas também criou vulnerabilidades novas, incluindo dependência de combustíveis fósseis finitos e potencial para dano ambiental em escala planetária. A história da industrialização, com suas inovações notáveis, custos humanos e consequências ambientais, continua a informar nossas tentativas de navegar por estes desafios. O legado da era industrial permanece profundamente ambíguo. Por um lado, a industrialização libertou a humanidade de restrições materiais milenares e criou possibilidade de prosperidade generalizada que teria sido inimaginável para gerações anteriores. Por outro, deixou cicatrizes. O legado da era industrial permanece profundamente ambíguo. Por um lado, a industrialização libertou a humanidade de restrições materiais milenares e criou possibilidade de prosperidade generalizada que teria sido inimaginável para gerações anteriores. Por outro, deixou cicatrizes duradouras, na psique humana através de trabalho alienado, nas relações sociais através de desigualdades persistentes, e no ambiente natural através de poluição, depleção de recursos e mudanças climáticas. A industrialização nos coloca diante de desafios existenciais que ainda estamos lutando para enfrentar. Como podemos preservar os benefícios materiais da produção industrial enquanto mitigamos seus custos humanos e ambientais? Como podemos distribuir os frutos do desenvolvimento industrial mais equitativamente, tanto dentro das nações quanto entre elas? E como podemos reestruturar sistemas industriais para operar dentro dos limites planetários? Estas não são questões meramente técnicas, mas profundamente políticas e éticas. Exigem que consideremos que tipo de sociedade queremos criar e que tipo de relacionamento desejamos ter com o mundo natural. A história da Revolução Industrial, com suas promessas e perigos, seus triunfos e tragédias, oferece lições vitais enquanto navegamos por estes dilemas. O caminho para frente provavelmente não está nem em rejeição total da industrialização nem em sua aceitação acrítica, mas em sua transformação consciente para servir a fins humanos mais amplos. Isto pode envolver retorno a certos valores pré-industriais, artesanato, conexão com a natureza, comunitarismo, mas combinados com conhecimento científico e capacidades técnicas da era industrial. A industrialização, portanto, não deve ser vista como destino inexorável, mas como processo histórico moldado por escolhas humanas. Olhando para trás na fumaça e tumulto da Revolução Industrial original, podemos discernir não apenas as origens de nosso mundo atual, mas também vislumbres de futuros alternativos que ainda podemos escolher criar. A metáfora da fumaça que transformou o futuro capta efetivamente o poder transformador e a ambiguidade duradoura da era industrial. A fumaça simboliza simultaneamente o poder produtivo da nova tecnologia e seus custos ambientais e humanos. Representa tanto progresso quanto poluição, crescimento e sujeira, energia e obscurecimento. Como a própria industrialização, é fenômeno que contém contradições internas que continuamos a navegar. A fumaça das chaminés das fábricas de fato transformou nosso futuro, de maneiras que foram tanto maravilhosas quanto terríveis. Ao entender mais completamente esta transformação, ganhamos melhor capacidade para moldar conscientemente as ondas contínuas de mudança tecnológica e social. A era industrial trouxe contradições profundas. Enquanto a produtividade aumentava dramaticamente, muitos trabalhadores experimentavam monotonia crescente e perda de controle sobre seu trabalho. Enquanto a riqueza material crescia, também o fazia a desigualdade. Enquanto cidades se expandiam, condições de vida frequentemente se deterioravam. Enquanto os seres humanos ganhavam domínio sem precedentes sobre a natureza, também começavam a minar os próprios sistemas naturais dos quais dependiam. Mesmo os benefícios mais inequívocos da industrialização foram distribuídos de maneira muito desigual. Trabalhadores britânicos da primeira geração frequentemente viviam em condições piores que seus antepassados rurais, mesmo enquanto criavam riqueza sem precedentes para seus empregadores. Nações não industrializadas viam seus artesãos tradicionais arruinados por importações baratas e seus mercados internos distorcidos para servir às necessidades das potências industriais. A natureza dessa distribuição não foi acidental, mas resultado de escolhas políticas e estruturas de poder. Na maioria dos casos, os benefícios iniciais da industrialização fluíram primariamente para aqueles que já possuíam capital, terra ou influência política. Apenas através de luta política prolongada, através de movimentos trabalhistas, campanhas de reforma e ocasionalmente revolução, foram seus benefícios gradualmente estendidos a segmentos mais amplos da sociedade. Esta luta continua hoje, tanto dentro das nações quanto entre elas.
O debate global sobre mudanças climáticas, por exemplo, frequentemente gira em torno de questões de justiça. Quem deveria arcar com os custos de transição para a economia de baixo carbono? Nações que se industrializaram primeiro e emitiram mais gases de efeito estufa historicamente têm maior responsabilidade? Países em desenvolvimento têm direito a trilhar o mesmo caminho que potências industriais estabelecidas seguiram? Um aspecto particularmente importante do legado industrial é o desenvolvimento de mentalidade que vê o mundo natural primariamente como recurso para exploração humana. Embora os seres humanos sempre tenham alterado seus ambientes, a escala e a velocidade da transformação industrial foram sem precedentes. A convicção de que humanos não apenas poderiam, mas deveriam dominar e remodelar a natureza para seus próprios fins tornou-se suposição fundamental da modernidade industrial. Esta mentalidade produziu benefícios tangíveis extraordinários em termos de produtividade agrícola, medicina, transporte e virtualmente todos os aspectos da vida material. Mas também nos posicionou em crescente conflito com os sistemas naturais dos quais dependemos. Degradação do solo, declínio da biodiversidade, poluição química generalizada e mudanças climáticas induzidas por humanos são todos subprodutos desta relação exploratória com o mundo natural. Reconhecer este legado não significa rejeitar completamente a tecnologia industrial ou modernidade, mas sim reavaliar como a abordamos. Novas formas de industrialismo estão emergindo que buscam trabalhar mais harmoniosamente com processos naturais, energia renovável em vez de combustíveis fósseis, agricultura regenerativa em vez de monoculturas dependentes de produtos químicos, economia circular em vez de modelo linear de extrair, produzir, descartar. A metáfora da fumaça também nos lembra que a Revolução Industrial, com toda sua importância transformadora, deixou muitas questões sem resposta sobre o propósito último do desenvolvimento econômico. Criamos uma sociedade que pode produzir bens materiais em abundância sem precedentes, mas não necessariamente uma que promova bem-estar humano, significado ou conexão. Pensadores desde John Stuart Mill até E.F. Schumacher ponderaram se o crescimento econômico infinito é realmente objetivo apropriado para sociedades que já alcançaram nível alto de conforto material. Eles sugeriram que talvez economia estacionária ou crescimento qualitativo em vez de quantitativo poderia eventualmente ser mais desejável. Estas ideias ganharam nova urgência à medida que enfrentamos limites planetários ao crescimento material contínuo. Uma última lição da era industrial é o extraordinário potencial para adaptação e reinvenção inerente à humanidade. A Revolução Industrial representou uma das transformações mais radicais nos assuntos humanos já vistas. Populações que por milênios haviam vivido em padrões tradicionais agrários adaptaram-se às surpreendentes novidades da vida industrial em espaço de poucas gerações. Novas tecnologias, formas institucionais e modos de pensamento emergiram para enfrentar os desafios criados pela industrialização. Esta capacidade para mudança rápida e fundamental oferece alguma esperança enquanto enfrentamos desafios contemporâneos como mudanças climáticas e desigualdade persistente. Se nossas sociedades foram capazes de se transformar tão radicalmente durante a Revolução Industrial original, talvez sejamos capazes de nos transformar novamente para criar um sistema mais sustentável ecologicamente e justo socialmente. A era industrial não acabou. Embora nações avançadas possam ter entrado na era pós-industrial ou da informação, os processos de industrialização continuam a transformar vidas em todo o mundo em desenvolvimento. Nações como China, Índia, Brasil e muitas outras estão recapitulando aspectos da Revolução Industrial em escalas de tempo comprimidas e em circunstâncias diferentes. Estas nações enfrentam o desafio de equilibrar aspirações legítimas de desenvolvimento material com crescente consciência dos limites ecológicos e custos sociais da industrialização não regulamentada. Elas têm a oportunidade de aprender com erros dos pioneiros industriais, para saltar etapas problemáticas e adotar novas tecnologias mais limpas e justas socialmente. A velocidade com que estas transformações estão ocorrendo criou dilemas globais complexos. Quando a Grã-Bretanha industrializou-se inicialmente, suas emissões de carbono e outros impactos ambientais não representavam ameaça sistêmica à estabilidade planetária. Mas hoje, com bilhões de pessoas legitimamente aspirando a estilos de vida semelhantes àqueles desfrutados em nações industrializadas por mais tempo, os impactos cumulativos levantam preocupações profundas. A trajetória da industrialização global levanta questões fundamentais de justiça. É justo esperar que as nações que estão se industrializando agora sigam um caminho diferente daquele tomado por potências industriais estabelecidas? Se limitações são necessárias por razões ecológicas, como a responsabilidade por essas limitações deve ser distribuída? São os padrões de consumo aparentemente normais nos países industrializados viáveis modelo para o mundo como um todo?
Estas questões destacam como a história da industrialização permanece diretamente relevante para os desafios contemporâneos. Não podemos entender completamente nossa situação atual sem apreciar como a Revolução Industrial reconfigurou radicalmente as relações humanas com o trabalho, entre si e com o mundo natural. Ao mesmo tempo, devemos evitar determinismo tecnológico ao considerar o caminho adiante. As tecnologias que surgiram da Revolução Industrial alteraram profundamente o que é possível para a humanidade, mas não determinaram sozinhas como essas possibilidades seriam utilizadas ou distribuídas. Estes foram, e continuam sendo, resultado de escolhas humanas expressas através de instituições políticas, estruturas econômicas e valores culturais. Como a globalização continua a estender e aprofundar processos industriais, suas contradições tornam-se cada vez mais aparentes. A rápida industrialização na China desde a década de 1980 tirou centenas de milhões da pobreza, mas também criou alguns dos piores problemas de poluição do mundo. Cadeias de suprimentos globais fornecem bens de consumo baratos para compradores ocidentais, mas frequentemente dependem de condições de trabalho que lembram as primeiras fábricas britânicas. Estas contradições, entretanto, também criam possibilidades para mudança. A preocupação pública com as mudanças climáticas impulsionou investimentos sem precedentes em energia renovável e tecnologias limpas. Campanhas de consumidores por condições de trabalho justas fizeram algumas corporações multinacionais repensar suas cadeias de suprimento. Novos movimentos econômicos focados em sustentabilidade, compartilhamento e bem-estar estão emergindo, desafiando os pressupostos do industrialismo tradicional. Ao refletir sobre a longa trajetória da era industrial, portanto, podemos ver tanto aviso quanto razão para esperança. A notável jornada que começou com aquelas primeiras máquinas a vapor e teares mecânicos transformou nosso mundo mais profundamente do que seus inventores poderiam ter imaginado. A fumaça que se elevou dessas primeiras fábricas obscureceu muito, mas também sinalizou o surgimento de novas possibilidades. Nossa tarefa agora é aprender com essa história para moldar uma relação mais sustentável e equitativa com as tecnologias que herdamos e continuamos a desenvolver. A Revolução Industrial inicial foi em grande parte não planejada, o resultado de incontáveis decisões individuais moldadas por estruturas de poder e oportunidades de mercado existentes. Mas na atual era de conhecimento científico avançado e instituições globais, temos oportunidade de adaptar mais conscientemente nossas tecnologias e sistemas industriais para servir a fins humanos mais amplos. A história da era industrial continua sendo escrita, e seu final permanece não determinado. Na fumaça e na névoa da mudança histórica, podemos discernir contornos de futuros alternativos, alguns mais escuros, outros mais brilhantes. Ao entender nossa história industrial, ganhamos melhor capacidade para escolher nosso caminho futuro. Então, enquanto refletimos sobre a jornada extraordinária da Revolução Industrial, lembramos que sob as estatísticas de crescimento econômico, inovação tecnológica e mudança social estavam pessoas reais, trabalhadores que labutavam nas fábricas, inventores que sonhavam com novas possibilidades, reformadores que lutaram por mudanças, e pessoas comuns que adaptaram suas vidas às transformações ao seu redor. Suas lutas, sonhos, sofrimentos e triunfos moldaram nosso mundo presente e oferecem lições valiosas enquanto navegamos por nossos próprios tempos de mudança tumultuosa. A fumaça continua a subir de chaminés em todo o mundo, agora literalmente circundando o globo. Sua mensagem, de possibilidade e perigo, criação e destruição, transformação radical e potencial despercebido, continua sendo uma que devemos examinar cuidadosamente enquanto moldamos nosso futuro compartilhado. Através da névoa da história, a era industrial permanece como testemunho tanto da criatividade quanto da destrutividade humanas, tanto de nossa capacidade de criar beleza e prosperidade sem precedentes quanto nossa capacidade de causar sofrimento e degradação. É a história de uma transformação extraordinária que continua a moldar nosso mundo de maneiras que ainda estamos lutando para compreender completamente. A fumaça que se elevou das primeiras fábricas obscureceu o sol de maneiras específicas, mas também iluminou novos horizontes de possibilidade. Ao examinar essa história complexa e frequentemente contraditória, ganhamos não apenas compreensão do passado, mas também sabedoria para moldar o futuro que está continuamente surgindo das cinzas e oportunidades de nossa herança industrial. A Revolução Industrial representou uma das transformações mais radicais na história humana. Ao contrário de muitas revoluções políticas que mudaram quem detinha poder sem necessariamente alterar a estrutura fundamental da sociedade, a industrialização reconfigurou a própria base da vida econômica e social.
Seus efeitos continuam a se desdobrar, à medida que novas ondas de inovação tecnológica e reorganização social se constroem sobre as fundações estabelecidas por aqueles primeiros teares mecânicos, minas de carvão e ferrovias. Ao refletir sobre essa transformação, lembramos que a fumaça que saía das chaminés industriais sinalizava tanto criação quanto destruição, tanto progresso quanto poluição. Essa natureza dual e contraditória continua a definir nossa relação com a tecnologia industrial e seus efeitos hoje. As escolhas que fazemos agora, sobre políticas energéticas, regulamentação ambiental, estruturas econômicas e valores sociais, determinarão se os aspectos criativos ou destrutivos da industrialização prevalecerão no próximo capítulo desta história contínua. A própria fumaça pode diminuir à medida que tecnologias mais limpas emergem, mas a transformação iniciada pela Revolução Industrial continua remoldando nosso mundo de maneiras que pedem nossa atenção cuidadosa e envolvimento ativo. Obrigado por estar conosco nesta jornada pela história da era industrial, desde suas origens até seu legado contínuo. Novos encontros virão em breve.